Essa aceleração escalar média é a grandeza que indica a variação da velocidade escalar em determinado intervalo de tempo. Então ela vai pegar a variação da velocidade e dividir pelo intervalo de tempo, ou variação do tempo, como nós conhecemos. Matematicamente, a aceleração escalar média, AM, é definida como AM é igual a ΔV dividido por ΔT, onde ΔV é igual a V menos V0 dividido por ΔT, que é igual a T menos T0. Podemos até responder ao exemplo anterior. Quando analisamos o carro A, qual era a velocidade dele? Nós tínhamos que o carro A, na verdade a aceleração dele, aceleração escalar média dele, nós tínhamos que a velocidade final ela era de 40 e a inicial de 0, instante inicial 10, final 0, inicial 0, e 40 menos 0 é igual a 40, 10 menos 0 é igual a 10, 0 com 0 simplifica, 4 dividido por 1 é igual a 4 metros por segundo. Já do carro B, o valor já era outro, né? Então vamos ver qual é o valor. Teoricamente, o que eu disse é que a sua aceleração seria maior. Vamos provar isso? A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, onde a velocidade final do automóvel ela foi de 60, a sua inicial ela estava em repouso igual a 0, o instante final era o mesmo, 10, e seu instante inicial também era o mesmo, 0. Ao realizarmos a operação em cima e embaixo, nós temos que 60 menos 0 é igual a 60, 10 menos 0 é igual a 10, 0 simplifica por 0, 6 dividido por 1 é igual a 6. Então aqui ó, então é equívoco, 10 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado. Notemos que a aceleração do carro B ela é maior do que o carro A. E isso nós já tínhamos evidenciados anteriormente. Então, em um movimento uniformemente variado, que é o que nós iremos estudar mais adiante com maior detalhe, a velocidade varia de maneira uniforme e a sua aceleração instantânea coincide com a aceleração escalar média. Vamos tentar agora aplicar a equação da aceleração escalar média. Temos aqui o seguinte exemplo. O motorista está em uma avenida dirigindo um automóvel que possui uma velocidade de 40 km por hora. Então podemos destacar aqui nos dados dessa questão. Ao observar um pedestre atravessando a pista abaixo da faixa de segurança, o motorista pisa no freio e para com 10 segundos. Outro dado da questão. Considerando que durante a frenagem o carro realizou um movimento uniformemente variado, determine o valor da aceleração escalar média. Então esse é a nossa interrogação. Analisando os dados da minha questão, então eu tenho que a velocidade inicial, né, do meu corpo, ela é igual a 72 km por hora, velocidade V. E tenho que a velocidade final, se meu automóvel ele parou, então significa que a sua velocidade final ela é igual a 0, né? Já que ele parou. 0 km por hora. O intervalo de tempo ele é igual a 10 segundos. Ele parou em um intervalo de 10 segundos, né? Não tem análise do segundo inicial e segundo final. Ele diz que ele parou em 10 segundos. Então o intervalo foi de 10 segundos. E o meu ponto de interrogação é a aceleração escalar média. Para eu encontrar esta equação, eu tenho que a aceleração escalar média ela é igual a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Eu tenho que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo intervalo de tempo. Como aqui não tem análise de instante final e inicial, deixarei apenas intervalo de tempo. Detalhe importante é que há uma incongruência entre as unidades de medida. Nós podemos observar que o tempo é dado em segundos
e a velocidade em quilômetros por hora. Não tem como eu utilizar esses dois dados, eu tenho que converter um. Então vou ter que utilizar aquele princípio que nós vimos anteriormente, né? De quilômetros por hora para metros por segundo. Terei que utilizar o número mágico 3,6. O processo é o processo de cima, então vou ter que realizar uma divisão. Então, ao dividirmos 72 dividido por 3,6, nós fizemos esse exemplo no dos slides anterior, eu sei que o resultado vai ser igual a 20. Então, eu sei que essa velocidade em metros por segundo ela equivale a 20 metros por segundo. Se eu dividir 0 por 3,6, o resultado vai ser 0. Então, minha velocidade inicial vai ser igual a 0 metros por segundo. Então, pegando esses dados e substituindo dentro da minha questão, eu tenho que a minha equação vai me gerar o quê? A aceleração escalar média era igual a velocidade final. Meu automóvel, ele parou com 0, né? 0 de velocidade. Então, a velocidade final é igual a 0. Inicial, menos a inicial, 20. Dividido pelo intervalo de tempo, que é ΔT, que é igual a 10 segundos. 0 menos 20 é igual a menos 20, dividido por 10. Simplifica, menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Então, eu tenho minha aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. E esta é a resposta da minha questão. Podemos concluir que meu movimento é um movimento, podemos chamar de retardado ou desacelerado. Por quê? Porque eu tenho um sinal negativo, por isso meu movimento é desacelerado.